você acha que vai acontecer no Superior Tribunal Militar? Que, só para localizar quem não está acompanhando, o Superior Tribunal Militar agora vai julgar esses militares, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, por indignidade para oficialato, para ver se eles descumpriram, cometeram um crime militar. Não é o mesmo crime sendo julgado pela segunda vez, que isso não é permitido, né? Mas é o outro crime, é o crime dentro do Código Militar. Mas seria muito surpreendente se o Superior Tribunal Militar não considerasse esses militares condenados indignos para o oficialato, ou incompatíveis, né? Indignidade ou incompatibilidade com o oficialato é o que vai ser julgado. Se eles considerarem que os condenados são dignos ou compatíveis com o oficialato, não vai deixar de ser uma contestação, uma confrontação Da própria pena. da própria pena, da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu sempre disse, muito antes do término desse julgamento, que esse posterior julgamento, que só deve ocorrer no ano que vem, ele vai ser muito mais polêmico, muito mais até interessante de acompanhar, porque provavelmente alguns ministros, especialmente os ministros militares do STM, muito provavelmente vão ver com alguma benevolência esses condenados. Vários desses ministros conviveram com os militares condenados, né? Então, e esse julgamento, ele tem um peso muito grande, eu diria até que maior do que o julgamento civil para os militares. Perder o posto e a patente é um julgamento quase que de honra, né? Então, a gente vai ter uma prévia disso, eu acho, quando houver o trânsito em julgado dos coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal, que já tem o voto do ministro Moraes. Se houver a condenação em definitivo, eles perdem automaticamente o posto e a patente sem precisar... Sem ir ao STM. Sem ir ao STM, né? Porque se trata de uma sentença que já menciona a perda do posto e a patente no caso da PM. Quando se trata de ações iniciadas em outra instância, vai ao tribunal, onde tem em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tem tribunais estaduais militares, né? Então, nesses casos, há julgamento nessa instância. No caso atual, como se trata de uma sentença que provavelmente transitará em julgado pelo próprio Supremo, isso vai como uma condenação, como uma decisão, vamos dizer, anexa, né? Então, isso vai Perde ser a uma patente, prévia. mas não o soldo, né? Porque aí é considerada morte ficta. Ainda tem esse aspecto, Esse né? aspecto, esse princípio da morte ficta, morte, né, morte, digamos, para o Exército, mas continua mantendo o soldo, eles tentaram acabar na reforma da Previdência. Técnicos colocaram o fim da morte ficta e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro falou nem pensar, né, não deixou acabar. É uma Mas das prerrogativas da Previdência Militar. agora, por que você acha que nesse caso, olhando a história do Brasil e as vezes todas que diante disso se deixou passar, se deixou passar, se deixou passar, por que dessa vez fomos tão longe? É o ministro Alexandre de Moraes ou é o momento? Quer dizer, é o homem ou as suas circunstâncias? Olha, eu acho que tem um aspecto que é a abundância de evidências que você mencionou no primeiro bloco, né? O governo Bolsonaro e todo esse ativismo político dos militares, a militarização do governo, o excesso de cargos e as iniciativas golpistas tão claras, evidentes e públicas, a contestação de decisões do Supremo Tribunal Federal, as ameaças à institucionalidade, as ameaças a pessoas, né? Tudo isso foi feito de maneira pública e depois ainda a abundância de provas que eles próprios produziam e que foram sendo conhecidas graças ao inquérito da Polícia Federal. Dizer, É uma coisa tão óbvia. Tem uma coisa que né? assim, eu sempre pensei quando eu vejo aquela coisa, ninguém tem que ser ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si, mas também não é proibido. Aparentemente eles quiseram, Usar né? essa prerrogativa. Eles Né? usaram essa prerrogativa e produzir, porque e-mails, áudios, Tudo que você áudios imaginar. trocados, Croquis, o croquis, o plano gravações. de matar autoridades impresso dentro do Palácio do Planalto, punhal verde e amarelo.
É uma coisa realmente. absurda, né? Então não havia como, só uma pessoa muito ingênua poderia supor que não houvesse a condenação, né? Então tem esse aspecto. Mas eu fiquei pensando sobre isso, por que que eles produziram tanta prova, e por que que eles guardaram a minuta, guardaram aquelas coisas. Será que eles estavam tão confiantes na impunidade que eles guardavam aqueles documentos para a história, como foi Isso, feito, né? O não momento, tem dúvida que foi isso. eles achavam Porque que eram documentos para a história. porque os vitoriosos adoram ter esse tipo de prova para dizer, tá vendo, a iniciativa foi minha. É incrível, nessa sucessão de 15 golpes que eu descrevo nesse livro, isso aconteceu, né? Sempre houve uma exuberância de produção de material que depois ou desaparece quando eles são derrotados, ou são usados para demonstrar o predomínio dessa ou daquela iniciativa. Então isso acontece sempre e aconteceu agora também.